E aí, galerinha? Espero que esteja tudo ótimo com vocês, com todo mundo aí. Ótima sexta-feira para vocês que estão assistindo hoje e ótimo dia para vocês que está sendo qualquer dia aí, tá? Sou o Rafael Neves, sou professor de Sociologia e Filosofia aqui do XNA, para quem não me conhece ainda. Tá? E o que a gente precisa fazer aqui para a gente acompanhar as aulas? Cara, para quem não pegou as outras aulas, vai lá no nosso canal e dá uma procurada lá nas categorias e você vai encontrar as aulas anteriores, tá? Eu vou deixar aqui a nossa aula da semana passada, que foi sobre Max Weber, para você poder dar uma vista lá, se você não viu ainda. Ok? Então, Rafa, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, muito importante para nós, que é a formação da sociologia brasileira. Entender como é que essa ciência ela chega aqui no Brasil, no nosso país lindo, tá? E como que ela vai se montando, né? Entender um pouquinho essa diferença dessa sociologia surgindo aqui no Brasil, da sociologia que surge lá na Europa e tal, beleza? Então, fica ligado aí que já já a gente volta depois da vinheta. Então, galera, sociologia brasileira, né? A gente tem que entender que essa sociologia ela vai ter uma diferença muito grande dentro do contexto que surge na Europa e o que surge aqui no Brasil. O primeiro ponto é o distanciamento das datas onde elas surgem, né? A brasileira ela acontece ali no final do século XIX, então a gente bota aí a data 1890, né? Que é o surgimento dessa sociologia brasileira, tá? Já na Europa, essa sociologia ela surge no início do século XIX. Então, eu tenho um distanciamento aí de um século, quase um século, né? Então é diferente. Então, claro que é uma herança, eita, quase que não saía, uma herança europeia, né? Porque ela vem de lá para cá. Né? O início da nossa sociologia, a gente vai falar um pouquinho disso, ela bebe muito na sociologia europeia. Ela tem um início mais de reprodução do pensamento europeu do que de uma formação do nosso pensamento real. Então, isso é comum, né? O que eu não posso confundir é achar que a sociologia no Brasil ela acontece da mesma forma, pelas mesmas condições da Europa. Claro que a sociologia ela surge por industrialização, urbanização e tal, como em todo lugar do mundo. Porém, eu não posso dizer que é o mesmo funcionamento, o mesmo fenômeno. Por quê, Rafa? Porque um fenômeno social, ele depende de variantes. Um fenômeno social, ele varia de acordo com o seu espaço. Por quê? Porque cada espaço social ele tem determinações diferentes, seja cultural, seja moral, seja política, seja econômica, N possibilidades. Né? Então, o funcionamento de um fenômeno social aqui no Brasil ele vai ser diferente do funcionamento de um fenômeno social lá na Europa. Tá? É diferente, por exemplo, quando a gente pensa no fenômeno da natureza. A gente vai ter um estudo na filosofia que é a fenomenologia, que vai me trazer essas perspectivas. Né? Dentro da sociologia, a gente vai ter o historicismo, que me diz, olha, o fenômeno da natureza ele acontece da mesma forma em qualquer ambiente natural. O cachorro ele late aqui no Brasil e ele late lá na Europa. Né? O passarinho voa aqui no Brasil como ele voa na Europa. Tá? Aristóteles vai dizer que a natureza é regida pela necessidade. O que isso significa, Rafa? Aquilo que só pode acontecer daquela forma. Já o fenômeno social, não. Ele é pela contingência, que é as possibilidades variadas para um determinado acontecimento. Então, logo a sociologia aqui no Brasil, ela vai acontecer bem diferente, né? Porque eu tenho perspectivas diferentes, eu tenho uma industrialização diferente, eu tenho uma formação econômica diferente, né? Eu tenho um estado diferente. Então, a gente tem que entender um pouquinho essa formação aí dessa sociologia. O primeiro ponto é entender que
eu tenho muita coisa acontecendo no Brasil, tá? Eu tenho a industrialização, eu tenho um novo tipo de Estado, eu tenho a escravidão acabando, eu tenho a urbanização começando, o mercado livre, o livre mercado, para não fazer merchandising aqui, o livre mercado. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A industrialização no Brasil, ela tem o seu desenvolvimento a partir do final do século XIX. Então, tem uma formação do capitalismo real, né? É aquela fase do capitalismo que a gente chama de fase industrial, não é? É aquela fase onde eu tenho a ideia do livre mercado surgindo, onde eu tenho a ideia de trocas. Então, é o capitalismo surgindo realmente, se formando, criando um corpo, né? Ele vai se desenvolvendo e ele vai começar a se desenvolver aí, né? A partir da década de 90 do século XIX. É bem pequeno o início da industrialização brasileira, é bem devagar, tá? É bem lento, mas é o início da nossa industrialização, porque a gente vai perceber que a industrialização real a gente tem maior, né? Não é o mais maior. A gente tem, entre outros dois pontos, que é a década de 30, né? O governo do Getúlio, e ali o processo do Juscelino, ditadura militar, e a gente vai ter um boom da nossa industrialização nesses dois outros momentos, tá? Mas é ali na década de 90 do século XIX que a gente vai ter esse iniciozinho dessa minha industrialização. E como industrialização, né? E com a industrialização, ela vem com uns bônus, né? E quais são esses bônus? Lutas sociais, novos problemas sociais, porque as lutas sociais acontecem por causa dos problemas sociais que surgem aí da industrialização. Rafa, pô, o que a industrialização me traz que me traz problema? Que ideia é essa? Então isso quer dizer que você não assistiu a nossa primeira aula, que é eu falando sobre o surgimento aí da sociologia, tá? Então se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar para vocês verem a primeira aula da gente. E a gente vai perceber que a industrialização, ela me traz problemas como desigualdade social, como desemprego, como violência, entre diversos outros. E junto com esses problemas eu tenho lutas sociais, né? Eu tenho sindicalismo surgindo, né? Então eu vou ter a luta por direito operário, entre diversas outras coisas, que é muito marcante já no início do século XX, né? Então eu vou ter todos esses contextos surgindo. Mas isso também aconteceu na Europa. Mas vê lá, isso acontece ao mesmo tempo que o Brasil ele deixa de ser império e se torna república. Então, eu mudei a forma de produção, gerando problemas, lutas, condição econômica totalmente diferente. A gente vai falar um pouquinho desse capitalismo ainda, porque é diferente o nosso capitalismo do capitalismo que surge na Europa também. E eu tenho um novo Estado se formando, um novo tipo de Estado se formando. Porque uma coisa é um Estado imperial, né? Um Estado democrático. Tem diferenças de funcionamento muito grandes, tem diferenças de participações sociais enormes. Então, é muito diferente, porque mesmo que a Europa ela passe por esse processo, ela passa por esse processo de uma forma maior. Ela tem mais tempo de maturação de uma transformação para outra. Ela não acontece todas as transformações ao mesmo tempo. Né? Ela tem intervalo de maturação de uma coisa para outra. Vamos pensar na Inglaterra, né? Por exemplo, a Inglaterra ela vai ter uma revolução industrial iniciada ali em 1760, né? E se a gente pensar, a Inglaterra ela já vem com a transformação política do século XVI e XVII, que é a formação do parlamento e todo aquele processo. Então, é uma maturação muito grande para chegar, né, na Revolução Industrial. Então, eu tive uma transformação política muito grande, né, e vai se transformando. No século XVIII, essa transformação ela vai ganhando mais força, industrialização. Junto com isso, eu já tenho todos os discursos de abolição da escravatura, né? Então, a ideia de liberdade que surge. Então, é muito tempo. Quando a gente pensa na outra grande transformação que não é
diretamente na Inglaterra, mas vai ter um impacto na Inglaterra, que é a Revolução Francesa, ela só vem acontecer no final do século XVIII, em 1789. Então, eu tenho tempos de maturação, coisa que a gente não encontra dentro da condição brasileira. Porque eu tenho a formação desse capitalismo, desenvolvimento com novos problemas sociais, lutas sociais, ao mesmo tempo que eu tenho uma transformação política. Essa república que inicialmente se dá a partir do exército, né? A partir do processo de um golpe, lá, pá, república, exército no comando no início, e depois essa república ela se torna uma república meio que agrária, latifundiária, né? Com aquela dominação ali do café com leite e tal, né? Então é uma república ainda iniciante, mas eu tenho transformações dentro desse contexto, né? Eu tenho uma nova constituição, né? Logo eu tenho novas definições, direitos, né? Deveres. Então as coisas vão mudando, né? Com o tempo. E junto com isso eu vou ter a abolição da escravatura no Brasil, junto com o trabalho livre, né? O mercado de trabalho livre. A escravatura ela acontece um ano antes da nossa República, antes da proclamação da República. Então, é um fator atrás do outro, assim, encarreado, assim, ó, de porrada, assim, para nós. Né? Então, eu tenho a escravidão acabando, então, negros sendo jogados dentro da sociedade, e aí esse processo ele gera grandes problemas dentro do nosso contexto, porque a gente não insere o negro na sociedade. A gente tem a industrialização iniciando, a gente tem o capitalismo se formando, a gente tem uma república dando o pontapé de partida. É uma mudança extremamente radical que vai fazer com que a gente se torne extremamente dependente da Europa. Essa dependência ela se dá depois de um tempo à condição econômica norte-americana. Então a nossa economia, a nossa industrialização, né, ela é uma industrialização dependente. E a nossa sociologia inicialmente também vai ser dependente. Então, pô, é tudo isso trazendo diversas questões para a nossa sociedade. Tá? Essas dependências, essa formação de uma industrialização tardia, essa mudança de agrária para urbana, o modo como é feita a transição, né, dessa vida agrária para a urbana, o modo como é feita a transição da escravidão para a liberdade, tudo isso vai ser palco para as buscas sociológicas dentro do Brasil. É o que você não vai ver na Europa, por exemplo, um estudo sociológico falando sobre a inserção do negro dentro da sociedade. Você não encontra isso dentro da Europa. Aí você vai encontrar aqui no Brasil novas possibilidades de estudo sociológico. É tanto que eu vou ter em uma parte ali, né, principalmente no final da década de 20 do século 20 para o início da década de 30, quando eu tenho a criação da USP na questão das ciências sociais, eu vou ter um centro de política e ciências sociais. Então, eu vou atrair muito os pensadores europeus para o Brasil, tá? Porque é novas problemáticas sociais para ser abordada. Então, o Brasil ele traz novas problemáticas sociais. E essa nossa sociologia, ela não é uniforme, ela tem padronizações como qualquer outra. Ela tem um desenvolvimento, né, que a gente divide ela em algumas gerações. A primeira geração, a gente diz que seria o nosso período pré-sociológico. É onde a gente ainda não tem uma produção científica sociológica falando. Tá? Esse período aqui, pré-sociológico, a gente fala que é mais um período na nossa produção literária, tá? Onde a nossa literatura aborda os problemas sociais, como eu vou ter, por exemplo, deixa eu pensar, o Cortiço seria um desses livros, né, que vai me trazer essa perspectiva aí da realidade ali do Rio de Janeiro e tal. Eu vou ter Sertões como outra obra literária sociológica. Então, é uma literatura
que vai falar dos nossos problemas sociais de uma determinada perspectiva literária, tá? E apenas a reprodução do que é produzido na Europa aqui, né? Então eu pego lá o que é produzido lá e trago para cá e pronto, tá? Esse é o nosso período pré-sociológico, é onde a gente está meio que adquirindo conhecimento sobre a sociologia ainda, tá? Período, a gente tem um período onde a industrialização é muito lenta, onde a nossa república ela está ali naquela ideia agrária ainda, então é um processo agrário, urbano, uma divisão ali ainda meio não tão grande, tá? A industrialização ela não se dá de forma feroz, então o capitalismo ele também não tem uma formação tão rápida, ele vai se tornar cada vez mais dependente da Europa e dos Estados Unidos. E aí eu vou ter a geração de 30, aí quando o Brasil ele começa a ter uma produção sociológica real, aí eu vou ter a USP surgindo, né, o Centro de Ciências Sociais surgindo. Então eu começo a ter uma produção onde eu vou encontrar nomes como o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, né? Então vai ser uma galera ali que vai estar estudando a formação da sociedade brasileira, né, nesse mundo pós-moderno. A geração de 40, que é uma geração meio que de transição ali de governo, onde a gente está num processo da ditadura do Estado Novo, alguns aspectos fascistas e tal. A geração de 50, que é uma geração mais crítica em relação de contextos de economia. Talvez o grande nome dessa geração de 50 seria o Florestan Fernandes. E a gente vai ter a nossa linha, né, o nosso período da sociologia, que é um período que é resultante da ditadura militar, que agir uma sociologia mais atuante, né? Isso é um resultado muito do Florestan, né? Então, nessa ditadura militar a gente vai ter nomes que vai vir surgindo ali para a gente discutir essa nova realidade, essa nova questão da nossa economia. Então, a gente vai ter o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter o Paulo Freire surgindo na perspectiva da educação, o Darcy Ribeiro, entre vários outros. Tá? Espero que tenha entendido um pouco dessa formação da sociologia no Brasil. Tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre indivíduo e sociedade, o processo de socialização. Então não perde, tá? Olha, não perde tempo, se inscreve, tá? Não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre atento às nossas aulas, tá? Você encontra aqui professores de todo o país trazendo conhecimento e informações para vocês, beleza? Beijão, tchau, tchau.